Hello, voltei mais com o vídeo de hoje para a segunda carta de Pedro. Hoje foi um dia maravilhoso para mim, para minha família, para minha casa. Tive a oportunidade de buscar a Deus hoje pela manhã, em família, junto. E graças a Deus eu pude estar aqui, aproveitei bastante o meu dia, fui pro banho, almocei. E foi tudo para uma glória de Deus. E agora, para completar, tá com uma chuvinha, que é uma ótima pedida para um descanso, né? Em Deus, assim. Então, espero que o áudio saia bom, né? Nós vamos ler hoje o capítulo 1, somente o capítulo 1, para essa iniciativa. E eu sei que Deus, Ele vai tratar, Ele vai curar através da palavra deles. Então vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, eles são 3 capítulos apenas, então por isso eu vou ler um por vez para não ficar tão curto. Então hoje, capítulo 1 que fala: saudação, eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a paz e a graça estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 5, Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam tudo o possível para juntar a bondade, a fé a vocês. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio, junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que você precisa ter. Se você as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais altivos e produzirão muitas coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com vocês que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e que estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, porque eu sei logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me diz claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Versículo 16. As testemunhas da glória de Cristo. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu a honra e a glória. 7. Nós estávamos lá quando o Pai
lhe deu a honra, a glória, e ele ouviu a voz da Suprema Glória dizer: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmo ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim teremos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembre-se disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Escritura Sagrada, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, esse é o capítulo 1 e chegamos à finalização. Amanhã não, próximo saltarei capítulo 2. Uma coisa, umas minhas considerações que eu acho interessante nesse livro, que ele continua sendo autoexplicativo, e ele vai detalhando, né? Não esquecendo que a minha versão é a NTH, né? Versão NTH, vou falar colocando aí. E ele diz uma coisa muito interessante que fala sobre o versículo 5, versículo 6, que fala: por isso mesmo façam tudo possível para juntar a bondade. Aí ele vai citando algumas características do cristão, que diz a bondade, a fé, e a bondade juntem ao conhecimento, né? E aí a partir do versículo 5 em diante, ele vai dizendo, ele vai dando algumas instruções que são conjuntas, que trabalham juntas para que o reino de Jesus seja formado em nós. Qual é o papel do evangelho que eu acredito hoje, com o entendimento que estou aprendendo na palavra de Deus? É que o evangelho tem que ser formado em nós. Cristo, através do evangelho, tem que ser formado em nós, a ponto de nós despojarmos, a ponto de nós renunciarmos, a ponto de nós ter uma vida santa, uma vida pura, vivendo de acordo com a palavra. Então ele vai, a partir do versículo 5, ele vai dando requisitos, né? Coisas que andam juntas, que servem para o crescimento espiritual de cada um de nós que crê em Jesus. Então essa é a palavra assim que eu achei que é mais relevante para o dia de hoje nessa passagem, para esse capítulo de 2 Pedro, né? Segunda carta de Pedro, que ele fala a bondade junto com o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio junto à perseverança, a devoção junto à amizade cristã junto ao amor. E ele diz que essas qualidades que vocês precisam ter. Então esse é o capítulo hoje, e essa para mim que foi as considerações que todos os dias nós possamos olhar para a palavra de Deus, olhar para o que está sendo escrito, para quem está sendo ensinado, olhar não para nossas capacidades fisiológicas, físicas, emocionais, porque todas as vezes que nós olhamos para nós vivemos em uma condição tão precária, pobre, tão desfalecida, nós temos uma expressão tão desfalecida de Deus, a ponto de às vezes nós nos sentimos indignos. Eu às vezes me senti totalmente longe, totalmente distante, totalmente contrário, porque parece que alguma coisa nos amarra, parece que alguma coisa nos aflige, parece que alguma coisa agarra-nos de uma forma, parece que nós não conseguimos avançar, parece que nós não conseguimos aprender, e mesmo que nós aprendemos, nós não colocamos em prática. Nós vivemos uma guerra de identidade. Será que é isso mesmo? Será que é isso que a palavra ensina? E às vezes nós chegamos a duvidar, chegamos a pensar assim, o pior da nossa fé, pior de nós. Então, que nós vamos hoje olhar para essa palavra e decorar
assimilar, né? Que você possa ler, que você possa refletir também no seu pessoal, na sua vida pessoal, o que Jesus vai dar falar com você individualmente, porque eu creio que a palavra fala de algo muito específico para cada um que lê o livro, para cada um que vai ter esse contato direto com o livro. Então eu acredito sim que Deus ele fala de forma específica. Dentro do meu coração eu senti que Deus bradou isso com mais forte, com mais fortaleza, assim, das qualidades de um cristão precisa desenvolver mediante o seu caminhar, mediante o seu desenvolvimento, mediante o seu crescimento. O que nós devemos priorizar? O que é que nós devemos correr atrás? O que é aquilo que ainda nos falta? Então são alguns itens que está muito ligado também ao Gálatas 5, né? Que Paulo falava sobre o fruto do Espírito, que também está ligado ali, domínio próprio também é um fruto do Espírito. E nós sabemos que só teremos esse fruto se permanecermos na videira verdadeira que é Cristo. Então, eu quero nesse momento agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a você que está aí, agradecer pelas palavras, agradecer pelos incentivos, agradecer pelas orações, agradecer por tudo que Deus ele tem feito na minha vida, porque tudo que Deus tem feito tem sido bom e cada vez mais vai ser cada vez mais maravilhoso. Então nesse momento eu gostaria de orar agradecendo e para Deus abençoar tanto a minha vida quanto você que está aí junto comigo, refletindo nesse livro comigo, ok? Nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, se feche. Querido Senhor, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, nós entramos na Tua presença santa, diante do Deus Santo, pedindo, Deus, perdão primeiramente por nossos pecados e que o Senhor possa nos auxiliar, Deus, a frutificar os frutos do Espírito, a nos auxiliar a desenvolver essas características que Pedro também vem trazer a nossa memória como características cristãs, do capítulo 5 de segunda carta de Pedro, que muitas vezes são complicadas, são difíceis, Senhor, mas Deus, Tu és o nosso dono, Tu que nos fez, foi o Senhor que criou todas as coisas vêm de Ti, tudo vem de Ti, nada está fora do Teu controle. Então nesse momento eu quero Te agradecer pela Tua palavra, agradecer pela Tua presença, agradecer, Senhor. Nesse momento eu apresento essa pessoa que está aqui junto comigo, essa vida que está comigo. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa seus projetos, abençoa a sua ida, a sua vinda, a sua saída, a sua entrada. Coloca anjos em sua casa, a partir de hoje vai trabalhando, vai curando, vai libertando, vai falando, Senhor Jesus, vai instruindo, vai fazendo um milagre em nome de Jesus. Amém? Eu digo amém e você diga amém também. Então essa é a leitura bíblica de hoje e no próximo sábado eu estarei aqui novamente e se Deus quiser estarei aqui novamente para trazer o segundo capítulo de segunda carta de Pedro, capítulo 2. Então até lá, ok? Bye!